Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso primeiro seminário transdisciplinar da Abracamp. E nessa abertura desse seminário, nós vamos ter hoje uma entrevista com duas personalidades muito especiais, dois grandes nomes que participaram da história da terapia floral no Brasil. Ana Paula Zandavalli e Karen Berenice Denis. Então, nós vamos ter um bate-papo, uma entrevista com essas duas personalidades maravilhosas dentro da terapia floral. A Ana Paula é farmacêutica homeopata, terapeuta floral, especialista em fitoterapia e manipulação magistral alopática, presidente da MS Flores e vice-presidente do CONAFLOR, Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral. E a Karen Berenice Denis é também farmacêutica, terapeuta floral desde 1991 e mestre em assistência farmacêutica pela UFSC, presidente da ABFH, Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas, membro do Núcleo Executivo de PIX do Brasil. Então, já deu para sentir o currículo de peso dessas duas meninas. Então, nós vamos começar essa entrevista. Então, a ideia é que elas abordem um pouquinho da importância da transdisciplinaridade na construção dos saberes. Uma história de parceria e de apoio da farmácia com a terapia floral, hoje a terapia dos campos de consciência. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Um beijo no coração de vocês. E vamos começar, então, a nossa entrevista. Ana Paula, boa noite, querida. Conta para a gente um pouquinho dessa importância, né, da farmácia nessa caminhada, nessa jornada da terapia floral aqui no Brasil. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz por falar de terapia floral, que é uma grande paixão de todas nós, eu acredito, não é? Eu vejo que a farmácia e o terapeuta floral, eles são grandes aliados. Nosso objetivo maior, nosso propósito, que é o de levar a terapia floral para as pessoas e auxiliar no tratamento, a saúde mental, a saúde emocional, é muito importante que se faça sempre essa parceria entre os terapeutas e a farmácia. Na minha experiência, que eu já estou também, a Karen em 92, eu fui um pouquinho depois, a Karen em 91, e eu um pouquinho depois, em 92, que comecei a trabalhar com a terapia floral. Quando a gente começou, era só livrinho, né? Tinha aquele livrinho verde do Dr. Bach, né? E hoje a gente vê o quanto nós evoluímos dentro da terapia floral, porque nós já temos cursos de formação que são maravilhosos. Então, assim, hoje em dia, uma pessoa que quer se tornar um terapeuta floral, ela tem muito mais recursos do que a gente já teve no começo. Mas isso nos trouxe bastante experiência. E eu sempre atendi na própria farmácia, que eu tenho consultório farmacêutico há muitos anos, e a minha percepção é que a farmácia é o primeiro ponto de contato das pessoas com a terapia floral. Né? Então, e isso é muito importante, porque a gente faz aquele primeiro atendimento, aquele primeiro socorro, e depois as pessoas que realmente desejam um processo terapêutico mais profundo, elas têm a possibilidade de procurar os terapeutas florais. E sem contar que nas farmácias também a gente tem muitos florais prontos, que novamente eu encaro como um primeiro atendimento, um pronto atendimento, para facilitar. Né? Não sei qual que é a visão que a Karen tem, sei que a Karen também trabalhou em farmácia de manipulação bastante tempo, né, Karen? Boa noite a todos. Também para mim é uma honra estar aqui participando desse evento, né? E ainda mais com a minha companheira aí de profissão, que também compartilha das mesmas ideias que tu, Ana, e a vida profissional que eu tive também na farmácia de manipulação, foram 24 anos de farmácia de manipulação, né, dos quais eu fiz um movimento muito interessante, porque a gente se tornava
amiga, né, dos terapeutas, e aí a gente criava grupos de terapeutas e criava quase que uma associação, não de direito, mas de fato, onde o conhecimento acabava em trocas e também na questão de construir mais conhecimento. Então, eu acabei trazendo para o movimento da farmácia tanto esse modelo do atendimento, né, individual, que eu queria que as pessoas tivessem acesso, porque eu achava maravilhoso, achei maravilhosa a resposta que eu tive em mim quando usei a terapia floral. Então, espalhar esse movimento do Dr. Bach foi fundamental para a minha vida também, não só profissional, mas como pessoal, né? E até hoje é tão importante, assim. E essa transformação, essa parceria da farmácia, como tu falasse, o acesso mesmo, né? As pessoas têm um acesso mais rápido e mais fácil, né, a uma situação de momento e que depois elas podem construir, tanto evoluir nesse processo da farmácia com a terapia floral, que me tornei só terapeuta floral. Hoje eu só trabalho no consultório, né? Não trabalho mais na farmácia, então eu já aprofundei o meu atendimento, transformei a minha relação de vida, né, com a terapia floral, tanto no sentido de mudar e fazer essa transição para o atendimento de consultório com terapia floral, né? E é bem importante isso. Acho que outra coisa que a farmácia trouxe também nesse movimento foi a construção e a informação. Eu acho que a gente, como farmácia, também leva essa informação para os terapeutas. Olha, vão ter cursos, a gente promove os cursos, como a Ana fez agora, que promoveu todo esse movimento aí, né, em Campo Grande, onde a gente pôde conviver com toda a diversidade que a gente tem hoje de sistemas. E são muitos sistemas, né, Ana? São muitos. Conta aí um pouquinho de tantos. Então, deixa eu puxar a brasa aqui para a sardinha do meu estado, então, Mato Grosso do Sul, que nós temos 2 sistemas florais conscienciais aqui, né? A gente já até nem não coloca a palavra consciencial, mas é que um é obrigatório falar que é consciencial porque ele é só de águas, que é o sistema Aqua. E temos um sistema também, que é o sistema Pantanal e Cerrado, que foi criado por uma veterinária, Heloísa, e os florais dela são incríveis para os animais e para as pessoas também, né? E assim, tantos sistemas nesse Brasil, porque esse Brasil nosso é um continente, né, gente? É incrível, é maravilhoso, cada bioma, um bioma diferente do outro, com as suas próprias características. O que a gente vê aqui no Cerrado é que, assim, a rusticidade do clima, a rusticidade da terra, a seca muito brava que a gente tem, então são seres que nascem aqui, que são muito fortes, são muito resistentes. Então a gente vê a resiliência do Cerrado nas essências da florescência Pantanal e Cerrado e a rapidez de resposta também, muito interessante, né? Para vocês aí o bioma é totalmente diferente, né, Luísa? Você não quer falar do seu também? Parece, eu estou fugindo. Sim. Desculpa, gente, não quero fugir do assunto, mas é que assim, como a gente está só conversando, o papo vai fluindo, né? A gente vai na parceria, né? É isso mesmo. Aqui A gente tem no é Brasil uma diversidade de biomas que, assim, né, é gigante, é enorme, né? Assim como a nossa cultura também, né? É muito rica. E a gente entende que é importante essa presença de vários sistemas, né? Co-criando com biomas diferentes, e para que a população daquele local possa se beneficiar dessas essências, né? Não que o Brasil inteiro não possa se beneficiar de todos os sistemas, né? Mas a gente sabe das peculiaridades de cada bioma e das peculiaridades das necessidades também de cada população, né? Assim como a gente sabe também que uma flor não nasce por acaso no nosso jardim, né? Essa flor nasceu ali porque a gente precisa entrar em contato com o campo de consciência dela, né? Olhar para ela, sentir, né? E isso é curativo, como já dizia o Dr. Bach. Né? Então, isso é extremamente importante, né? Extremamente importante. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. O que vocês perceberam que mudou
né, da década de 90, ou até da década de 80, né, porque eu sei que vocês duas já vêm nessa trajetória desde o início da vinda das primeiras essências aqui para o Brasil, de sistemas estrangeiros, né, principalmente o pioneiro, né, que são os florais de Bach. O que mudou no sentido de procura dessas essências hoje, né? Porque a gente sabe que, nossa, a consciência com relação à presença da possibilidade, né, dessas essências auxiliarem é muito grande. Então, o que vocês perceberam, assim, na questão de movimento nas farmácias, desde a década de 80, 90, né, até agora, né? A Ana Paula falou um pouquinho da procura, mas como é que é? Fala um pouquinho mais, Ana Paula, você que está mais presente, né, na farmácia, a Karen já está mais no consultório, a Karen pode falar um pouquinho mais como terapeuta, dessa procura, né, do conhecimento, das pessoas saberem da existência dessas essências. Eu acredito que hoje muitas pessoas já sabem que existe a terapia floral. Tem sido feito um movimento, eu creio que no Brasil inteiro, para informar as pessoas o que é terapia floral. O fato da terapia floral ter entrado no SUS ali em 2018, se não me engano, acho que foi isso, né? Isso também promoveu mais uma procura. E o fato de ter entrado nas PICs fez com que houvesse mais divulgação também sobre a terapia floral. E aí, o que a gente tem percebido com isso? A gente viu pessoas em novelas falando de floral, aí não sei, alguma novela, algum momento tinha uma pessoa lá que ficava o tempo inteiro pingando as gotinhas e tal, né? Então, isso tudo desperta curiosidade nas pessoas e faz com que elas comecem a buscar. E eu creio que a farmácia é o primeiro lugar onde as pessoas buscam. E aí a gente vê farmácias como a minha e como que a Karen já trabalhou, que tinha farmacêuticos que são terapeutas florais, e a gente vê muitas drogarias nas quais o farmacêutico não conhece nada sobre o floral. E eu acho que isso faz muita diferença no momento em que a gente vai ofertar um floral para alguém, ou que a gente vai orientar o uso daquele floral. Então, eu creio que seria muito bom se os conselhos de farmácia, eles começassem também a fazer algum curso de formação ou de orientação, porque muitas profissões já têm resoluções dos seus conselhos, profissões na área da saúde, resoluções dos seus conselhos, informando sobre como a pessoa pode trabalhar com florais. E aí a gente vê que cada conselho determinou um número de horas específico. Mas eu creio que nós, como farmacêuticos, temos a obrigação de, pelo menos, conhecer um pouquinho sobre o floral, porque qualquer produto que a gente coloca na farmácia para venda e exposição ao público, e hoje a gente tem muitos que até assim, eu na minha farmácia não tenho, porque eu não gosto, mas a gente sabe que nas drogarias tem, e às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com o floral, é aquele que está na drogaria. E então, isso me gera uma preocupação, porque se não houver uma mínima orientação, a pessoa vai lá pegar um floral para a depressão. Se houver uma coincidência de ela realmente necessitar alguma coisa que tem naquele frasco de floral, ela pode ter alguma melhora. Mas se não houver, ela não vai ter melhora alguma. E isso pode gerar pode denegrir a imagem da terapia floral, porque ela não vai estar sendo feita da maneira correta. Então, isso me gera preocupação. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa assim, quando você coloca em muitas prateleiras, em muitos lugares, muitas pessoas vão saber que existe. Então, tem essas duas faces, né? Dessa questão de estar em muitos lugares, né? Então, tem uma capilaridade enorme hoje, alguns produtos que são vendidos como florais, né? Em muitas drogarias, eu não quero falar a marca aqui, por isso que eu estou tentando achar as palavras, né, para não ficar falando, é naquele lá, daquela marca X, YZ, né? Então, assim, a gente vê que tem esses dois aspectos, porque populariza o floral, o que é uma coisa interessante, mas, por outro lado, pode ser usado de uma maneira inadequada. Então, esse eu acho que é um grande desafio que a gente vai enfrentar. Só que as pessoas que melhoram, elas começam a buscar uma informação mais apurada. E aí elas vão para as farmácias que na cidade já tem aquele nome relacionado à terapia floral, para buscar o atendimento.
né? E aí eu vejo também a importância de nós termos associações regionais, porque daí as pessoas vão na internet buscar, e vão aparecer, e vai aparecer associação e vão aparecer os terapeutas, né? Mas realmente eu posso te dizer que a procura tem sido bastante grande. E uma coisa, desculpa, eu estou monopolizando a conversa, mas vou só para concluir. Mas uma coisa que eu creio que seja muito interessante é que hoje os médicos indicam os terapeutas florais, principalmente os pediatras. Aqui na nossa cidade, a gente tem visto uma grande procura de terapia floral indicada por médicos pediatras, porque eles não querem indicar medicamentos psicotrópicos para crianças, até porque a gente sabe, não tem estudo nenhum, né? Ninguém vai testar um medicamento desses em criança, então a gente não tem muitos estudos. E aí os pediatras mandam muito, os psicólogos indicam bastante os terapeutas florais, então a gente está vendo um aumento muito grande da procura. Muito bom. Karen, fala um pouquinho da tua experiência, né, nessa migração aí, né, como da farmácia agora diretamente para o atendimento, está lidando com o cliente de uma forma diferente agora, né? Como é que você vê a importância da terapia floral sendo exercida por terapeuta floral, que é diferente, né, desse primeiro contato que a Ana Paula comentou, da pessoa que vai na farmácia e busca para um primeiro atendimento, né, um atendimento emergencial, um floral, uma fórmula floral, que é extremamente importante, né, ter um terapeuta formado ali para poder fazer uma indicação adequada, mesmo nesse primeiro momento, né, na Paula. Então, essa tua dica aí realmente é extremamente importante, né? E como é que você, hoje, Karen, como terapeuta floral, né, como é que você junta essas duas visões, já tendo estado nessa coisa do primeiro atendimento, né, de farmácia, já diferente, né, porque você sempre teve, né, desde que começou a trabalhar com floral, essa busca pelo conhecimento, pela formação, né, tem uma formação aí ampla em vários sistemas, né, então, as tuas indicações eram indicações extremamente competentes, você sabia o que você estava indicando, né, mas, e hoje, o que que muda? De você ter o cliente ali do seu lado e poder exercer essa terapia floral com ele. Eu acho que a migração para o consultório foi porque eu nunca fiz atendimento assim de emergência. Sempre era engraçado isso, porque eu não conseguia atender ele numa questão só. Eu trazia para dentro da farmácia, não tinha consultório, mas eu trazia ele para dentro da farmácia, a gente tinha um espaço na farmácia, que era um mini auditório, e ele ia para lá e eu ficava, às vezes, uma hora consulta. Então, essa foi justamente a mudança, né? Porque não dava para conciliar tantas coisas, assim. Então, eu tive que, daí, uma hora eu tive que sair e atender fora da farmácia, porque já não tinha mais o tempo para dedicar tanto, né, tanto tempo para aquilo. E aí comecei a profissionalizar isso de outra forma, né? Trazer o consultório, então, além da farmácia, o consultório, né? Foi esse o momento da migração, aconteceu assim, porque eu já desde o início eu já fazia isso. Eu já atendia, fazia atendimento longo com paciente. Eu sentava, ficava lá tentando achar o floral dele, né? A fórmula perfeita que pudesse dar a transformação. E assim foi, eu fazia com os terapeutas também, porque daí como eu tinha os cursos que eu ajudava a organizar, os cursos de formação, eu acabava interagindo com eles e acabava num processo onde a gente tinha muitas pessoas, não só terapeutas, mas também tinha essa interface com o paciente. E acabei tendo muitos amigos por conta disso, né? Porque meus pacientes viraram amigos, nem eram pacientes, na verdade, porque eu não estava fazendo aquilo como um consultório, mas eu fazia um atendimento que eu achava que eu tinha que atender daquela maneira, né? Pelo conhecimento que eu ia adquirindo com os criadores de sistema, que eu tinha que pesquisar melhor aquilo. Às vezes no começo eu atendia, dizia para ele assim, agora eu vou levar o teu estudo para casa e vou estudar em casa. Depois eu te dou a fórmula, né? Então, e aí eu vi a transformação das pessoas, as pessoas se transformando nesse crescente, assim, né? E era tão bonito, assim, nossa, que coisa boa. Pessoas que estavam usando medicamentos controlados há muito tempo, e naquela época os antidepressivos, eles eram terríveis, né, Ana? Porque eles davam
uma sedação enorme para os pacientes, deixava eles simplesmente, né, totalmente sedados, com a boca seca, travada, não tinha toda a facilidade que tem hoje de menos reações adversas, né? Então, a gente vê o paciente sair de um uso de um medicamento desses e ter uma qualidade de vida melhor, estar mais consciente do seu processo, é isso, é por isso que chama campo de consciência. Eu acho que a evolução do conceito foi uma coisa muito legal também. O fato de a gente ter... O fato do bar não ter deixado o conceito pronto, ele deu essa missão para a gente, né? Construir um conceito mais adequado à medida que a gente vai evoluindo no conhecimento. Então, os conceitos do que é dessa terapêutica, né? E do que é a essência floral em si, ela traz consigo esse histórico de evolução de todo o processo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E eu digo isso assim para muita gente. Eu aprendi a trabalhar com essências florais trabalhando. Foi assim que eu entendi, comecei a entender como é que elas funcionavam, como é que era a dinâmica, né? E que aquele sistema tem uma particularidade que o outro não tem, que isso cobre aqui, que aquele complementa o outro, que eles têm uma sinergia muitas vezes, né? Então é muito gostoso quando a gente começa a aprender isso. Mas eu acho ainda que a farmácia, como a Ana trouxe muito bem, né, na sua fala, ela também trouxe uma coisa chamada, que eu acho que foi importante para a terapia floral no início, ela trouxe uma coisa de credibilidade. Por quê? Porque era um produto novo e que as pessoas não conheciam. E o fato de estar na farmácia, né, porque querendo ou não, a farmácia é um sistema extremamente regulado. A gente a nossa profissão, né, acho que é uma das profissões que mais tem regulamentação, é mais rígida nesse processo, e a gente está aí estar com um floral, disponibilizando o floral na farmácia para a população, mostra que tem credibilidade, mostra que tem, né, que tem essa possibilidade terapêutica também, né, para além da alopatia, que são outras formas de outra racionalidade de cuidado. E isso é legal, porque eu acho que quando a farmácia ela abre a possibilidade de ter a terapia floral ou a própria homeopatia ou outras práticas integrativas dentro do seu escopo, ela já está mostrando uma linha de cuidado diferente. Ela já mostra que ela não é só uma dispensadora de medicamentos ou uma entregadora de caixinhas, que a gente brinca, né? A gente usa muito esse termo também. A gente não faz só isso, porque a gente ama o que a gente faz. Então, a gente tem todo um cuidado, né, muito profundo naquilo que a gente faz e na entrega que a gente dá para esse paciente. Mesmo que seja uma dispensação ali no balcão da farmácia, mas a gente faz isso com muito cuidado. E isso que eu acho bacana. Então, não dá para a gente olhar para isso, principalmente, né, como uma mercadoria. A gente está falando de cuidado, a gente não está falando de mercadoria. Acho que esse é o grande diferencial que eu entendo, né, que a terapia floral trouxe na minha vida. Né, foi olhar o paciente de forma diferente, não ver esse paciente somente. Eu acho que a manipulação já trouxe isso na questão da individualização. Aí veio a homeopatia, né? Ela veio floral, veio tudo isso, veio transformando a gente cada vez mais fora de uma racionalidade diferente da acadêmica, né? Que na acadêmica a gente aprende muita dispensação de uma coisa que funciona assim, nesse limite, né? E ali é para além desse limite, né? Para a gente enxergar outros horizontes, né? de cuidado de ser humano. Entender que o ser humano não é só um sistema respiratório, um sistema digestório, um sistema, né? Mas ele é um corpo inteiro e com uma alma e com todas as suas dificuldades e facilidades. Acho que é isso. Sim. Vai rompendo o paradigma da bioquímica e entrando para a física e entrando na questão dos campos de consciência, né? Que é uma coisa que até poucos anos atrás, imagina, quem que falaria disso, né? E, assim, na farmácia hoje, porque a gente tem o consultório farmacêutico, né? O conselho também regulamentou o consultório e tudo, mas há muitos anos já eu já tenho uma sala para atendimentos, né? E aquilo que você falou, Karen,
de ver as pessoas tomando tantos medicamentos e depois, gradualmente, o próprio médico, né? Porque a gente jamais vai dizer, não, o senhor deixa de lado esse seu Lexotan aqui, vão ficar... A gente não faz isso. Mas o médico vai tirando os medicamentos, e hoje a gente recebe pessoas que são polimedicadas, que elas não tomam apenas um antidepressivo, elas tomam antidepressivo, tomam estabilizador de humor, tomam ansiolítico, sabe, toma um hipnótico. Então, assim, às vezes vem pessoas com 4, 5 medicamentos, e depois que ela começa a fazer o processo terapêutico, a terapia floral, mesmo tomar os florais, a pessoa vai melhorando e o médico vai retirando os medicamentos. E isso é muito gratificante. Eu sempre digo que o farmacêutico é o profissional de saúde mais disponível para a população. Nós somos a figurinha mais fácil. A pessoa precisou de qualquer coisa, o farmacêutico vai estar lá, né? E aí, às vezes, a gente vai conseguir dar uma orientação, e quando foge da nossa alçada, do nosso escopo, lógico, a gente orienta para o outro profissional, né? E aí, Karen, uma última coisa, que eu acho que nosso tempo também já está se encerrando, é só falar a respeito da manipulação dos florais, né? Que eu acho que isso é bem importante. As cidades que têm as farmácias, que podem preparar, isso facilita muito para o terapeuta, mas as cidades que não têm, o terapeuta precisa ter o direito de exercer a sua profissão integralmente. Então, eu sou uma defensora de que o terapeuta, adequadamente orientado, e para isso tem o manual da Abracamp que saiu, tem o manual do Conaflor, tem o manual da ABFH, né? O terapeuta, fazendo da maneira correta, ele pode e deve manipular o seu floral. A gente nem fala manipular, preparar, né? Para não gerar polêmicas. Então, o terapeuta pode preparar, porque uma profissão não pode cercear o direito da outra. Esse é o meu pensamento. Desde que faça corretamente, né? E para isso já tem as orientações. Então, Ana, como a gente estava falando, são todas as normativas, né, precisam ser olhadas e seguidas para isso, até porque a gente não tem ainda uma classificação desse produto, né, é uma questão que a gente tem discutido na Anvisa ainda, o que é exatamente eu falo produto, que a gente está caracterizando aí as essências de campo de consciência e as essências florais, mas, de fato, eles não são nem medicamento nem alimento. Então, onde se enquadrariam, né? É. E quais seriam as normativas para isso? Eu acho que uma coisa que é importante é a qualidade do que é feito, né? Tem que ser normatizado, isso tem que ser olhado, mas a questão que eu trago é essa, né? A gente ainda sabe pouco, a gente sabe dos seus efeitos, mas ainda a gente sabe muito pouco sobre o que é isso. Uhum. Então, estamos num campo ainda que é novo, é tudo novo, né? Eu acho que é isso, a gente precisa simplesmente qualificar dentro de uma visão como tu falou, de uma orientação de quem sabe, né? E seguir essas normativas. Eu acho que o ponto é esse, o grande ponto é esse para mim. Ter essas normativas adequadas, né? E cumprindo as normativas, isso não cabe a nós exatamente a discussão, né? Mas a gente trazer isso para a luz, né? Acho que das práticas integrativas como um todo é importante, a gente olhar para isso, né? Então, a gente está pensando muito nessa categorização. O que é exatamente essa essência? Né? Ela ela é um campo de consciência. E aí? É. Né? Então, é uma coisa totalmente nova. E que eu acredito que a BFH está contribuindo para construir isso, o Conaflor também, a Abracampo também, né? Construindo esse conhecimento. É isso aí. Exatamente. Muito bom, meninas. Nossa, é realmente um novo paradigma, né? Que não é tão novo assim, mas ele está aflorando, né? Agora está aparecendo mais, né? Ele está sendo visto de uma forma, está sendo chamado, né? A população está sendo chamada para ver isso, porque até então
se usava, vem usando, né, as gotinhas, como você falou, mas muitas vezes até sem entender e sem saber o que é isso, né? E até hoje a gente não sabe, né? Como a Karen falou, são essências de campos de consciência, né? Mas a gente tem muito ainda para poder entender, para pesquisar, né? Por isso que as associações estão aí, Abracampo, né? Que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência, que está agora finalizando a edição dessa quarta edição do manual, que vai trazer diretrizes, né, para os seus associados, para poder produzir essas essências na melhor qualidade possível, né, com todos os procedimentos operacionais padrão, que a Ana Paula nos ajudou tanto aí a cocriar, né, e trazer isso para uma racionalidade, né, e também lembrar que, vocês já falaram, né, as essências de campos de consciência não são medicamentos, né, a gente sabe disso, não são alimentos, como a Karen falou, né, e que elas não substituem nenhum tratamento, né. A terapia floral é uma racionalidade terapêutica, ela existe por si só, mas ela tem em si um caráter integrativo, ela tem uma possibilidade de integrar, né, e de compor com tantas outras terapias, inclusive com a medicina alopática, a medicina homeopática, né, sendo bem indicada, e, como vocês falaram, atuando na integralidade do ser, né? Então, esse também é um paradigma que a gente precisa incorporar, né? Eu acho que em todas as formas de se tratar a dor daquele ser que sofre, né? Seja ele um ser humano, seja um animal, seja uma planta, seja um ambiente, seja um ecossistema, né? Esse nosso seminário, o primeiro seminário Abracampo, segundo simpósio SP Flor, ele está trazendo esse tema de uma forma muito forte, né? Para mostrar que as essências de campos de consciência, elas podem, sim, e devem atuar junto à Mãe Terra, né? Porque a Mãe Terra que é a provedora desses campos de consciência, né? Desses provedores de campos que nós, produtores, utilizamos para co-criar essas essências de campos de consciência, né? Então, estamos no despertar da consciência de trazer isso à tona, né? Essa construção aí, de não usar só a terapia floral para tratar seres humanos, animais, plantas, mas ambientes, ecossistemas, né? A natureza em si, rios, florestas. Então, muita gratidão. Nossa, esse nosso papo foi maravilhoso. Vontade de ficar aqui muito mais tempo, né? Mas foi, nossa, em tão pouco tempo, uma troca de conhecimento e de saberes gigante. Então, meninas, um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração. Obrigada, boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Lu. Gratidão imensa. E vamos aí curtir esse seminário e esse simpósio nesses 4 dias maravilhosos. Beijo, fiquem com Deus. Também. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada.